Olá amigos, aqui é Fernando Soares novamente e a gente vai abordar um outro tema, né? Na verdade esse tema ele faz parte do último vídeo que eu estava mostrando a ligação do gerenciador DBX 260 na igreja, e é o mesmo serviço, esse vídeo ainda faz parte da mesma igreja, né? Só que a gente vai abordar um outro tema agora, que é como a gente define, né? Em que local nós vamos colocar as caixas de som. Então, eu resolvi falar sobre a distância crítica e a inteligibilidade nas igrejas. Esse tema, a distância crítica em acústica, ela é muito vasto. Tem vários artigos, inclusive tem dissertação de mestrado. O teu assunto é muito vasto, né? Muito técnico. E eu até faço a relação aqui com a apostila, né? E com o artigo a apostila do Vinícius Eugídio e com o artigo do Solon do Vale também, entre outros. Bom, a distância crítica e a inteligibilidade nas igrejas, né? De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Conforme orienta o versículo, a fé advém do ouvir, isto é, da audição, e pelo ouvir da palavra de Deus, que as pessoas vão crer, acreditar que Jesus pode transformar as suas vidas. Resolvi também colocar, né, essa citação, que faz parte aí da apostila de áudio para igrejas, né, sonorização ao vivo para igrejas, que é do Vinícius Eugídio, 2019, essa apostila. Peguei essa citação de lá, achei bem interessante, que é o que realmente, né, nos importa. A gente precisa ajustar essa inteligibilidade dentro das igrejas, seja ela católica ou não, ou outras igrejas, tem igrejas evangélicas, né, outras denominações também. Mas como eu estava fazendo serviço nessa igreja em especial, que é a igreja católica, aqui da minha cidade, então eu resolvi colocar essa foto. Eu devo mencionar também que nem sempre a gente consegue colocar as caixas de som que o técnico deseja, né? Nem sempre a gente consegue comprar todas as caixas de som novas para a igreja de acordo com o que a gente acredita ser o melhor para a igreja. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Essa igreja em especial, essas caixas de som na época, já tem um tempinho, elas foram doadas para a igreja. Então, são caixas relativamente grandes, né? Vocês podem notar que a estética também as caixas, o tamanho delas não ajudam na parte estética da igreja, né? Não compõe. Mas era o que tinha, então a gente precisava instalar, colocar para funcionar, para melhorar o som da igreja. Então aqui nós vamos dar início realmente, né, essa questão de distância crítica e a inteligibilidade. Bom, pode ser simples de resolver. Só colocar caixas de som ativas. Geralmente as pessoas têm essas ideias, né? Só colocar caixas de som ativas com alto-falantes grandes. Quando eu falo alto-falantes grandes, eu estou falando aqui caixas ativas com alto-falante de 15 polegadas, 12 polegadas. E muitos watts de potência, né? Essa questão dos watts de potência, ela ainda encanta muito as pessoas. Vamos colocar uma caixa de 1000 watts, 1500 watts, que vai resolver o problema. Eu acho que 3 caixas resolve. Pode confiar, né? Então, muitas pessoas, né, às vezes muitas pessoas que frequentam a igreja têm ideias de como pode ser resolvido o problema do som.
Então essas pessoas elas dão suas ideias, né? Eu acho que trocando o microfone vai resolver. Eu acho que colocando 2 caixas, 3 caixas ativas vai ficar bom o som. E geralmente essas pessoas, né, elas não são da área e mesmo assim às vezes acabam sendo até ouvidas pelo padre, pelo pastor. E aí a igreja acaba gastando 2, 3 vezes, 4, 5 vezes, né, para tentar arrumar o som da igreja. Então a gente vai entender que nas igrejas, principalmente igrejas que têm uma reverberação, um tempo de reverberação muito grande, a questão não é a potência da caixa de som, e sim a distribuição, a cobertura, né? A proximidade da fonte sonora com o ouvinte. Em regra, né, quanto maior o alto-falante, menor a capacidade de reproduzir alta frequência. E no caso a fala é a nossa prioridade, que está entre 500 e 4.000 Hz. E a gente precisa tentar pelo menos obedecer uma questão estética, né? Colocar caixas que não sejam tão grandes e, se possível, da cor da parede da igreja para tentar disfarçar, para que não fique muito poluído o ambiente, digamos assim, visualmente falando. Aqui eu tenho um exemplo, coloquei uma foto de um Vertical Line Array, com alto-falantes pequenos, 4 ou 6 polegadas, que esse tipo de caixa, esses alto-falantes pequenos, eles têm uma resolução de voz muito boa. Então seria muito indicado esse tipo de caixa para esses ambientes com dificuldade no entendimento. O que é distância crítica? Distância crítica é o parâmetro fundamental para a avaliação da inteligibilidade da fala, obtida através da interseção das curvas de queda do nível de pressão sonora, medido em campo livre e no campo reverberante do ambiente analisado. Com o aumento da distância de medição em relação à fonte sonora. Então aqui nós temos um desenho que está exemplificando a questão, o que é distância crítica na acústica. Aqui nós temos o nível de pressão sonora, essa curva preta, né? Esse traço preto, nível de pressão sonora. Aqui nós temos a pessoa que está falando. Nós temos os ouvintes, né? Primeira fileira, segunda, terceira. Então chega um ponto, né? Esse traço vermelho é o nível de som direto. Chega um ponto com a distância, né? Dependendo da distância desses ouvintes da fonte sonora, das caixas de som, chega um ponto que o nível de som direto da caixa, ele se iguala ao nível do campo reverberante, que é o tracinho azul aqui. Então chega um ponto, né? Chega a uma determinada distância da fonte sonora, que você vai ouvir a reverberação do ambiente com a mesma amplitude do som direto. E nesse ponto é a distância crítica. E aí nesse ponto vai começar a dificuldade do entendimento, né? Notem que aqui ele fala que a inteligibilidade prejudicada. Ele marca essas últimas fileiras bem aqui, ó, que é justamente onde está esse círculo marcando, aonde a amplitude da reverberação está igual ao do som direto. Então aqui a inteligibilidade está prejudicada. A inteligibilidade está de boa, né? Porque a inteligibilidade refere-se à facilidade com que o ouvinte é capaz de entender a fala, tá? A distância crítica, no caso da acústica, é um termo que a gente não fala tanto, principalmente nas igrejas, né? Então, esse exemplo aqui que eu peguei da concepção acústica, né? Para dar os créditos aqui, esse desenho que eu peguei da internet, da concepção acústica.
mostra de uma maneira bem simples o que é a distância crítica. Podemos fazer um teste prático. Como é que a gente pode verificar a distância crítica na igreja, né? Claro que tem cálculos e tem artigos interessantíssimos sobre isso, mas um teste prático seria você pegar um microfone, falar ao microfone, sílabas aleatórias e colocar 3 pessoas como ouvinte, né? Cada uma em um ponto diferente da igreja, e essas pessoas vão anotando no papel que você tá, as sílabas que você está pronunciando no microfone. E aí depois você chama essas pessoas e verifica se a anotação delas bate com as sílabas que você falou. Caso não esteja correto, né, significa que elas estavam provavelmente num ponto crítico da igreja, numa distância crítica. Posso adiantar que em igrejas com tempo de reverberação alto, a distância crítica, seria interessante as pessoas estarem no máximo aí a 5 metros de distância da fonte sonora, tá? Eu faço bastante manutenções nas igrejas católicas também. E nas igrejas católicas é onde tem o tempo de reverberação maior pela construção, né? Estilo arquitetônico. Então tem um tempo de reverberação alto. Então, a partir de 5 metros da fonte sonora já começa a virar uma distância crítica, já começa a prejudicar o entendimento. Estou mencionando também aqui um importante artigo sobre acústica e inteligibilidade do saudoso mestre Solon do Vale, para a revista Áudio, Música e Tecnologia. Está aqui o site, vocês podem pesquisar e ler, porque lá é muito rico e fala como deve ser feito, inclusive os cálculos para esse teste de distância crítica e inteligibilidade. Aqui é a foto da igreja, né? Que é a foto da igreja que eu fui fazer manutenção. É uma igreja grande, precisa distribuir, ter várias fontes sonoras. A gente precisa equalizar essas caixas. Tem caixas de som que são iguais e tem caixas de som diferentes. Então a gente precisa montar com uma distância equivalente para distribuir essas caixas. Precisaria de mais caixas, apesar de não são poucas caixas que tem lá na igreja, nessa igreja. Tem uma quantidade considerável, tem 8 caixas de som para atender a plateia, o público, né? A assembleia, como chama na igreja católica. E está mais ou menos aí uma distância de aproximadamente 10 metros. O ouvinte mais distante fica da caixa. Queria que fosse uma distância menor, mas não deu por conta das condições, né? Quantidade de caixas, amplificadores. Também peguei esse recorte aqui de um curso online da Shure de inteligibilidade acústica, né, e distância crítica. Fiz esse recorte de lá, aonde fala do nível de reverberação adequado, segundo o ISO 3382-2 2008. E eu coloquei a igreja aqui, como não tem aqui um tempo de igreja, eu coloquei a igreja, né, vamos colocar aqui a igreja dentro dessa questão do auditório aqui de 1.5 a 1 segundo. Assim, pensando muito positivamente, porque a gente sabe que a igreja, o tempo de reverberação da igreja é bem maior que isso aí, tá? Mas se a gente conseguisse um tempo desse de 1.5, 1.9, né, seria bem interessante, né, para a igreja. Bem interessante mesmo. Tem exemplos aqui de sala de aula, né, tempo de reverberação, né, adequado, escritório, sala de reunião, restaurante e auditório. Então vamos entender que a igreja está dentro daqui de auditório, levando em consideração que a igreja tem características semelhantes em relação às apresentações musicais
e da palavra. Bom, aqui é um recorte de fotos da igreja. Vocês podem notar que ela tem corredores grandes. Tem um corredor central no meio. E tem mais um corredor do lado esquerdo e outro corredor do lado direito. Então foi feita a distribuição dessa forma que está feita a distribuição das caixas de som, como eu falei. Arredondando, o ouvinte mais distante está a 10 metros da caixa de som. Tá? Para que a gente consiga ter um nível de entendimento razoável dentro da igreja para atender com uma certa qualidade as pessoas que frequentam esta igreja. Então espero que vocês tenham, espero ter ajudado para vocês, que vocês tenham conseguido entender sobre distância crítica, sobre a inteligibilidade e a importância que é a gente tentar ao máximo cobrir com a mesma resposta de frequência e mesma intensidade a maioria, se não todos, que estão participando da missa ou do culto. Então é isso, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida é só escrever aí que eu respondo para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.